Bom dia, sexto ano. Nós agora vamos estudar sobre frações, né? É o nosso próximo objeto de estudo. Então, como são montadas as frações? Sempre a gente vai ter um número sobre outro, tá? Aqui no caso a gente colocou letras, mas é porque é para representar qualquer número, tá? Então, sempre um número sobre o outro. Esse traço aqui sempre vai representar uma divisão, tá bom? O número de cima a gente chama de numerador, tá? Então, sempre o número que vem em cima é o numerador. O numerador representa quantas partes foram tomadas, ou seja, quantas partes foram usadas. Quantas partes do que, professora? Quantas partes do denominador. Então, o número de baixo sempre vai ser chamado denominador. O número de baixo, né, o denominador, representa quantas partes tem o todo. Por exemplo, esse aqui é o meu todo, né? Então, quantas partes tem o todo? 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui, esse denominador seria 4, né? E se eu tivesse usado, né, ou tomado, ou consumido de alguma forma, uma parte? Então, o numerador seria 1. Então, relembrando, o numerador são quantas partes do todo foram usadas, né, foram tomadas, foram consumidas, né, depende do que a gente vai estar falando. E o denominador representa quantas partes o todo está dividido. Aqui nós teríamos, então, 1/4, né? Então, o nosso numerador seria 1, né? A gente usou uma parte, e o denominador seria 4, ou seja, o nosso todo está dividido em 4 partes. Aqui, vamos utilizar mais um exemplo. Vamos imaginar que esse desenho aqui é uma pizza, né? É uma pizza média. Ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, o meu todo, né, é uma pizza inteira, está dividido em quantos pedaços? Em 8. Então, nós consumimos, né, eu e minha mãe consumimos 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, 4 pedaços foram tomados do meu todo, tá? Então, aqui numerador e denominador. Então, é assim que a gente vai montar, né, que a gente vai trabalhar e estudar com as frações. Agora, a gente vai ver os tipos de frações. Nós vamos ter dois a três tipos, né? Um terceiro que vocês já vão ver. Então, o primeiro é a fração própria, tá? A fração própria é a mais fácil de a gente assimilar, né? O numerador é sempre menor que o denominador, ou seja, a parte de cima é sempre menor que a parte de baixo, né? Então, aqui a gente tem o todo, né? Ó, denominador, 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 e sempre a parte de cima vai ser menor que a parte de baixo, né? Igual o nosso exemplo aqui, ó, né, da pizza, da barra de chocolate, tá bom? Então, se vocês quiserem ir pausando e anotando. Temos também a fração imprópria, né, que é o contrário, onde o numerador vai ser maior que o denominador. Vamos analisar esse exemplo aqui, né? Faz de conta que são barrinhas de chocolate. Aqui nesse lado aqui, nessa barrinha, eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. E dos 4 pedaços, eu consumi os 4. Já dessa segunda barrinha aqui, 1, 2, 3, 4. Dos 4 pedaços, eu consumi apenas 1. Então, vamos montar a fração para cada uma dessas barrinhas. Aqui. Então, essa barrinha de 4 pedaços, eu comi 4. Já essa barrinha aqui, de 4 pedaços, eu comi apenas 1. Mas todas essas duas barrinhas aqui são minhas, né? Então, vamos resumir. Em vez de fazer duas frações, a gente vai fazer apenas uma. Por enquanto, eu tô só explicando o que é uma fração imprópria, tá? Depois eu vou entrar na parte de soma de frações, tá? Então, já que as duas barrinhas são minhas, né? Eu vou somar uma com a outra. Como o denominador é igual, a gente conserva o denominador, ó. 4, 4. Então, eu só vou repetir aqui, 4. E vou somar o numerador, ou seja, vou somar a parte de cima. 4 mais 1, 5. Então, aqui, ó, é um exemplo de fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, tá bom? Então, fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Lembra que eu falei para vocês que esse tracinho aqui significa divisão?
Quando eu tenho uma fração onde são iguais aqui, ó, eu consigo dividir. 4 dividido por 4 é 1. Ou seja, essa aqui eu consumi ela toda, eu consumi todo o inteiro da barra, né? É um inteiro. E da outra parte eu consumi apenas 1/4. Então, isso daqui é igual a isso daqui, tá? Ou seja, são frações equivalentes, né? São escritas de formas diferentes, mas são equivalentes. 4 dividido por 4 é 1. 1/4 é 1/4. Ou seja, eu consumi uma barra inteira e mais 1/4, né? É a mesma coisa disso daqui. Isso aqui a gente vê muito em receitas, né? Vocês já viram? Dá uma pesquisada em alguma receita, pergunta pra mãe de vocês se tem algum caderno de receitas. Tipo, 1 xícara e 1/4 de leite, 1 copo e 1/4 de farinha de trigo, né? Então, acontece muito. Ou seja, 1 copo inteiro e da segunda parte, né? Do segundo copo, você vai dividir aquele copo em 4 partes e vai encher apenas uma. Então, ficou claro que, ó, aqui eu tenho uma barra de chocolate com 4 pedaços e eu comi os 4 pedaços. Ou seja, eu comi uma barra inteira, né? Então, por isso, ó, 4 dividido por 4, 1 inteiro, ok? E aqui já, de uma barrinha de 4 pedaços, eu comi apenas 1 pedaço. Na hora de responder, tá bom? Quando vocês forem digitar no Word ou na hora de responder no Google Forms, para fazer isso daqui, você pode fazer simplesmente assim, tá? O primeiro número, dá um espacinho, aí vem, você quer desenhar 1/4, você põe o 1/4, tá? Isso aqui significa a mesma coisa disso daqui ou disso daqui, 1/4, ok? Então, pessoal, esse tipo de número aqui, né, ou aqui, é uma representação mista, é um número misto, né? É um número inteiro com uma fração, né? Então, um número misto. Então, sempre que você vê um número misto, como eu disse, é uma forma de representar isso daqui, que é uma fração imprópria. Então, sempre que você vê um número misto, você sabe que ele é um jeito diferente de representar uma fração imprópria, tá? Então, assim, eles equivalem ao mesmo valor, tá? Então, quando você vê um número misto, você sabe que a origem dele é uma fração imprópria, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver o que é possível fazer. Transformar uma fração imprópria em um número misto, tá bom? Então, eu transformei uma fração imprópria em um número misto. Ok, aqui a gente tem a fração imprópria, só que a gente tem como que a gente chegou nela, né? Mas, e se eu te desse apenas a fração imprópria e falasse para você transformar em um número misto? Como você faria isso? Vamos ver agora. Aqui vocês podem identificar que é uma fração imprópria, né? Lembra? Onde o numerador é maior que o denominador. Então, como transformar essa fração imprópria em um número misto, né? Que às vezes é mais fácil trabalhar com um número misto. Então, vamos lá. Lembrem-se, assistam o vídeo quantas vezes forem necessário, assistam com calma, façam pausas, façam anotações, tá? Isso tudo é muito importante para ir ajudando você a entender, tá bom? Então, vamos lá. Novamente, para transformar uma fração imprópria em um número misto, o que a gente vai fazer? Pega esse 18 e divide pelo 4, tá bom? Então, pega esse e divide por esse. Então, 18 dividido por 4, né? A gente tem que achar um número que dê perto ou igual ao 18, né? Então, 4 vezes 4 é 16, é o número mais perto do 18, né? Porque 4 vezes 5 já dá 20, então passa. Então, eu vou pegar o 4. 4 vezes 4, 16. Aí, 18 menos 16, sobra 2. Ou seja, então, esse resultado me mostra o quê? Que eu tenho 4 inteiros e isso aqui que sobrou, né, é o número de quantos quartos que vai sobrar. Se aqui tivesse
5, seria o número de quantos quintos que sobrou. Se aqui tivesse 6, esse aqui seria o número de quantos sextos que sobrou, né? Então, você vai pegar isso daqui e transformar em inteiros. Então, 4 inteiros. Vai pegar esse daqui, colocar em cima e colocar o inteiro embaixo. Então, eu tenho 4 inteiros e 2 quartos. Tá bom? Sempre na hora de resolver os primeiros exercícios, volta aqui nos exemplos, né? Dá uma olhada, vê se parece com o exemplo, segue a mesma coisa que eu segui aqui, que você consegue chegar ao resultado. Então, essa fração imprópria é igual a esse número misto. São equivalentes, tá? Então, é a mesma coisa. Com esse é a mesma coisa. São formas diferentes de escrever. Aqui eu tenho uma fração imprópria e aqui eu tenho um número misto. Então, eu transformei uma fração imprópria em um número misto. O que eu preciso fazer? Dividir o de cima pelo de baixo e aí eu vou ter, né? Quantos inteiros e quantas, né, partes, assim, consumidas, né? Consumi 4 inteiros, né? E mais 2 quartos. Ou seja, seria mais ou menos isso, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ele consumiu 4 partes inteiras e 2 quartos. Ó, tá vendo? Aqui tá dividido em 4. 1, 2, 3, 4. E dos 4 ele consumiu apenas 2. Então, ele consumiu 4 inteiros e 2 partezinhas, ok? Então, é importante saber transformar, né, a fração imprópria em número misto, porque assim fica mais fácil da gente entender, né? Ah, foram 4 barras e da outra barra ele consumiu apenas 2 pedaços, né? Vai que você tá fazendo uma receita e fala lá, 18 quartos. Aí fica estranho, você não vai entender. Não é igual uma fração própria, né? Pode ficar. Não é igual uma fração própria que é mais fácil de entender, né? Ó, de 10 partes, ele consumiu 8. De 3 partes, ele consumiu apenas 1. De 4 pedaços de pizza, ele comeu apenas 2. Então, a fração própria ela é mais fácil da gente entender. Então, sempre que você tiver uma fração imprópria e ficar confuso quanto ao que significa isso aqui, né? Como assim de 4 partes, 18? Então, lembre-se, a fração imprópria, ela é a mesma coisa do número misto. Então, quando você transforma em número misto, fica mais fácil de você entender. 4 inteiros, 1, 2, 3, 4. E 2 quartos, aqui ó, 2 quartos. Último detalhe por hoje, a gente pode simplificar alguns números, tá? Quando der para dividir, a gente pode simplificar. E olha aqui, tá vendo esse daqui? Ele não comeu a metade, ele tinha 4 e comeu 2. Então, ele comeu a metade, né? Então, 2 quartos é igual a metade, né? Então, a gente simplificou. Então, ele comeu 4 inteiros. Olha, mesma coisa, né? Ó. E 2 quartos, ou seja, 1/2, né? Metade, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Não é a mesma coisa? Esse desse? Ou seja, eu apenas peguei aqui e dividi. Como se eu tivesse dividido aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, eu achei um número que divide aqui em cima e que divide aqui embaixo, tá? Eu não posso dividir aqui por 2 e aqui por 4, tá? Tem que ser sempre, se eu for dividir, se eu for simplificar, tem que simplificar usando o mesmo número aqui e o mesmo número aqui, tá bom?